ela já está aqui no nosso Minuto Doutora, a doutora Gisele Barbosa, e mais uma vez aqui no nosso quadro, trazendo sempre o melhor do conhecimento, o melhor da saúde, o melhor realmente para as nossas vidas. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Gratidão por me convidar. Nossa, estou muito feliz por estar aqui para a gente falar de uma importância, né? Então, hoje você vai nos trazer aí, que vem de encontro também com o nosso tema, que hoje nós vamos falar dos avós, e aí é um tema também que muitas vezes as pessoas não olham com cuidado, né? Exato. Eu vim até preparada aqui, né? Olha, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Porque, Ai, porque perfeito. você já sabe quais são as possibilidades que nós temos dessas crianças, né? Perfeito, é isso mesmo. E hoje, gente, a doutora Gisele Barbosa, ela vai nos trazer aí algumas dicas, alguns cuidados, enfim, pra gente ter com os acidentes domésticos com crianças, né? E isso tá acontecendo e sempre aconteceu e a gente tem que tomar muito cuidado, você que tem criança aí, de se atentar, né? Porque são pequenas coisas que vão fazer uma grande diferença aí na vida e no cuidado das nossas crianças, não é? É isso, Ana. Pequenas coisas que podem ser evitadas, como você está falando. Então, assim, essa brincadeira da Mulher Maravilha é uma brincadeira séria, na verdade, né? Porque a criança, ela não tem ainda ideia da realidade e do que assim, brincadeira, né? Então, para eles, muitas coisas que a gente vê na televisão é sério, né? Então, quem nunca ouviu falar do menininho que pulou do sofá porque achou que ia voar igual o Superman? É verdade. Assim como ele pulou do sofá, ele pode pular de uma janela. Ou da escada. Quando da eu era pequena, eu pulei da escada. Você pulou da Mulher Maravilha. Que eu podia voar. Foi justamente terminando de assistir Mulher um filme. Maravilha, tá vendo? É isso. Fez um galão aqui, a Criança Maravilha, um galão, Então, mas é se verdade. a avó era cuidadora, imagina o susto da avó, né? Exatamente. Quase ataque cardíaco. Foi meu paizinho, foi me salvar o super-homem. Quais são, então, doutora, os principais acidentes domésticos que ocorrem com as crianças? Claro que a gente sabe que tem números, né? Mas Sim. Quais seriam os principais? Então, os principais eu separei, assim, em 3, né? Tá. São quedas, né? Queimaduras e afogamento. Nossa. Então, esses 3 tipos são os que causam os acidentes mais graves. Tá? Então, assim, queda dependendo da altura, né? Dependendo da idade também. Então, se for muito recém-nascidinho e dependendo da altura, às vezes é mais grave, né? A queimadura, infelizmente nós temos muitos casos de queimadura ainda. E o afogamento, principalmente agora na época do verão. Então, assim, Ana, agora a gente começa férias, né? Criança em casa. A gente continua os afazeres de sempre e a criança está em casa. Calor, verão, vai para a piscina. Né? É verdade. A criança em casa, a gente tem que acabar ocupando a criança. Então a gente faz o quê? A gente começa a fazer muita coisa para a criança comer, porque ela está lá em casa. Então você tem que fazer quitutes, coisas para a criança comer. Então você começa a ficar na cozinha, a criança entra nessa cozinha, queimadura. Né? Então você está distraído fazendo uma coisa para essa criança comer, queda. Então assim, são os mais comuns e também e podem levar a lesões mais graves também. Estatisticamente, são 13 óbitos. 13 óbitos por dia. Gisele. É muito grave. É muito grave. Gente, isso e é 90% é evitável. Olha, gente, que situação. Sim, muito triste, né? É triste. Imaginar uma coisa dessa, mas é a realidade. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para evitar é o ideal. Perfeito. Quais orientações que podemos, né, dar aos pais aí para evitar esses acidentes, doutora? Porque como você falou, né, tem aí essa estatística, e essa estatística, se olhando, pode ser evitado, né? Então, quais são as orientações? Bom, hoje em dia, a Sociedade de Pediatria, Brasileira de Pediatria, separou em 3 itens, né? Tá. Educação, adaptação e fortalecimento. Então, educação, tanto da família quanto da criança. Tá. Adaptação do ambiente em que nós vivemos, adaptando-se também à idade dessa criança, e o fortalecimento, que é fortalecer essas orientações, tanto para a própria família quanto para a comunidade em que essa pessoa convive, né? Então, por exemplo, vou passar para o meu vizinho essas orientações, vou passar para os meus familiares, né? Então, adaptar, fortalecer e educar. Né? Então, interessante isso. E isso, nossa, eu achei muito legal. Então, assim, com relação a tomadas elétricas,
né? Protegê-las. A gente hoje em dia, tá muito fácil. Tem nessas lojas de casas de 1000 coisas assim, sabe? Lojas de coisas domésticas, você acha aqueles plugzinhos de colocar na tomada para a criança não enfiar o dedo. Sim. Né? Porque o choque elétrico, ele entra também numa fase quando a criança começa a engatinhar, quando a criança começa a andar, que ela vê o pai fazer as coisas e ele põe a mãozinha. Então, ele também entra, tá? Ele entra junto com queimadura. Ele entra no 2º, 3º lugar. Proteger janelas, como a gente falou, né? Quer voar a Mulher Maravilha, o Superman, toma cuidado, o Batman, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Enforcamento também, quando a criança vê essas cordinhas de janela. Então, sempre colocar uma cortina que não tem essas cordas que a criança possa se pendurar, porque pode ter enforcamento. Com relação aos móveis, né? Nunca deixar móvel debaixo da janela, para a criança conseguir subir, usar como se fosse uma escada. E coisas pesadas, sempre colocar mais embaixo e as coisas leves mais em cima, por exemplo, no armário, né? Então, o armário da cozinha, a gente tem costume de colocar as coisas pesadas lá em cima e as coisas leves aqui embaixo. Na verdade, a gente tem que fazer o contrário, porque se isso cai de uma certa altura, ele cai numa intensidade maior, né? Que é a questão da física, né? Aumenta o volume, velocidade, tudo isso faz machucar maior. Né? Que a gente pode estar evitando aí, né? Sim, são coisinhas pequenas, tá vendo? Mudar a posição das coisas. Tampar uma tomadinha, né? Tampar a tomada, colocar protetor nas quinas. Tomar cuidado no fogão, né? Crianças no fogão então, também, a questão da cozinha que eu te falei. Agora entra férias, tudo que você está fazendo, eles querem ir atrás. Cuidado. Tem que tomar cuidado, pode puxar o fogão. Panela, né? Muito comum, puxa fogão, sobe como se fosse escada na tampa do forno. E isso vira com a criança em cima. Então, nunca deixar a panela e sair. Então, nunca deixar a criança sozinha também. Lugar de criança, cozinha não é lugar de criança, primeiro. Se puder colocar aquelas gradinhas para a criança não entrar na cozinha, melhor. Perfeito. Mas às vezes a gente não tem condições disso, né? Então, evitar da criança entrar na cozinha. Exato. Muito bem. Doutora, eu sei que tem vários principais acidentes aí domésticos, né? Que acontecem com as crianças, mas... não sei se você pode aí, pelo menos uns 5 principais, assim, poder falar pra gente. Eu separei esses 5 itens, Ana, com relação um pouco à idade. Tá. Então, quando a criança é muito bebezinho, mais comum queda e asfixia. Tá. Então, sabe, paninho, aquela coisa de colocar no rostinho da criança. Quando a criança começa a ficar um pouco maior, aí já vem queimadura e aspiração de corpo estranho. Então, joias, tarraxa do brinco, né, moeda, né? E aí, em terceiro lugar, igual eu falei, eletrochoque, né? Queimaduras. Aí, em quarto lugar, seria o afogamento. Então, época de férias. Por exemplo, na época de inverno, a gente tem costume de colocar a bacia d'água, não tem? Gente, não faça isso. Coloca uma toalha molhada no ambiente que você dorme, no ambiente que a pessoa dorme. Tá? Criança e idoso pode tropeçar, cair dentro dessa bacia e morrer afogado. Parece uma bobagem, não, imagina, quem que vai morrer afogado dentro de uma bacia? Gente, é muito comum, muito comum, parece que não, você coloca só um pouquinho d'água, não vai morrer, morre, gente, porque às vezes desmaia nessa queda, entendeu? Então tem que ser mais toalha molhada mesmo, tá? E acidente com arma de fogo. Quando eu me formei, acidente com arma de fogo era 3º e 4º lugar. Hoje em dia, graças a Deus, isso já está ficando menos comum, mas ainda está em 5º lugar, ainda tem acidente com arma de fogo com criança. Não, gente, temos que tomar muito cuidado. Você que está nos acompanhando, você tem criança em casa, ou seus familiares, enfim, fiquem atentos, né? A criança precisa de cuidados, ela precisa realmente dessa orientação, ela precisa estar num ambiente seguro, né? Seguro e que está cuidando dela, né? Isso também a gente tem que começar a perceber e a tomar essa consciência de quanto que isso, né, pode ser evitado. Quando você fala aí dos acidentes que podem ser evitados, quantas coisas que podem, né? Numa piscina, numa panela quente, numa bacia com água, né? Numa escada. Então, assim, a gente pode realmente evitar. E a escada não é só a queda com relação à altura. Você tem que colocar tanto na descida quanto na subida aquela cercadinha de escada. Porque ela pode cair de qualquer degrau. Então, quebrar um braço já é evitável, dependendo do degrau que a criança não é? Tem outras, né? Situações que essa criança aí vai realmente sofrer, né? Muito interessante isso, doutora. Você que está nos acompanhando aí pela rádio, nós vamos para o comercial na Rádio Mídia, mas estamos aqui, continuamos no YouTube. Então, você que está aí na rádio, migra lá para o YouTube para você continuar assistindo aí
esse momento aqui, Minuto Doutora, essa importância que a doutora Gisele está passando para a gente em relação aos cuidados que a gente deve ter dos acidentes domésticos com crianças, né? Chega muito casos assim para atendimento nos hospitais, doutora? Chega, muito comum, principalmente final de semana, período vespertino para noturno. Férias, né? A gente está distraído fazendo alguma coisa. Gente, quem que não para ir num banheiro? Gente, aí a criança fica alguns minutos, um minuto de você ir no banheiro, quando você volta já aconteceu um acidente. Aquela coisa de minutinho. E a sensação de culpa também desse pai, dessa mãe, principalmente né? Dos idosos, né? Quando a gente, avós, por exemplo, os meus ficam com a minha mãe. Então, quando acontece qualquer coisa, eles se sentem muito culpados. Claro, é dureza também isso, Todo mundo sente, mas assim, não é só o adulto que estava cuidando, é também aquele ambiente que a gente não conseguiu preparar para ficar essa criança, né? E essa culpa que fica, né? Dessa pessoa que toma conta. O cuidador, né? A culpa que esse cuidador também vai carregar com ele, né? Exato. Principalmente se acontece uma coisa como chega no ponto de morte, né? O resto da vida pensando nisso. O que eu poderia ter feito, né? Então, assim, o que a gente puder prevenir acidente é melhor para todo mundo. Claro que principalmente para criança, mas para nós também, que a gente fica mais tranquilo, como você falou, da segurança, né? A gente se sente seguro em deixar essa criança naquele ambiente. E isso até, a gente já pode até, né, fazer essa ligação, não é só com a criança, tem muitos idosos também que dentro de casa, eles têm que tomar muito cuidado. Exato, aquela questão da bacia que eu te falei, eu já tive o tapete que muitas vezes escorrega, tapete. O banho também tomar muito cuidado. Se tiver idoso em casa, colocar aqueles aparadores, né, que a pessoa pode segurar. A minha mãe é idosa, mas ela ainda consegue se cuidar, ter essa parte. Mas eu tenho coisas que seguram, assim, umas barras que seguram. Eu aproveito e faço as crianças segurar para dar banho. Sim, porque então, assim, é muito bom aquela barra, sabe? Antes dessa casa que a gente está aqui agora em Atibaia, não tinha. E eu vejo, gente, como é bom ter essas barras até assim pra no gente, banho. Né, até pra gente. Vai lavar o pé, segura ali, lava o pé. É muito bom. Importante. É muito legal, assim, eu gostei dessa segurança e fico feliz que quando minha mãe for mais idosa, ela consegue segurar ali, meus filhos estão segurando nessa barra e todo mundo fica bem. Eu fico me sentindo mais segura também, de vê-los seguros, né? Então, é uma pequena mudança. Exato. Né? Então, como essa pequena mudança faz a diferença, tanto na vida de uma criança como de um idoso e como a nossa. Exato. Né? Então, essa consciência que a gente deve ter em relação a tudo isso. Voltamos aí do nosso comercial, você que está nos acompanhando aqui no Café com Terapia. Hoje nós vamos receber a doutora Aline Vieira, que vai realmente trabalhar com a gente essas questões do reconhecimento dos direitos dos avós. E aqui estamos com a doutora Gisele Barbosa, que está aqui falando aí da importância da gente ter em relação a evitar os acidentes domésticos com as crianças, né, doutora? Sim, é muito importante, porque são nossas preciosidades, né? É isso mesmo. Então a gente tem que cuidar, tanto de nós quanto deles. É verdade. Né? Gratidão, doutora. Gratidão, né? Ana. Posso falar um obrigado? Pode. Quero agradecer a Alessandra, minha vizinha, que é pediatra, excelente pediatra aqui na cidade. E muito obrigada que ela me passou as informações atuais, né? Que bonitinho, dos dados. Muito obrigada dos dados. Obrigada. Legal. Perfeito. Beijo. Então, um beijo aí para a doutora Alessandra também. Que bacana, né? Tá vendo? Estamos todos conectados aí. Valeu. Obrigada, tá bom? Viu? Mais uma semana. Mais uma semana. Bom início de mês para todos nós. Até o mês que vem. Até o mês que vem. Beijo. Tchau, Gi.